Se você sabe que inteligência artificial é muito mais do que ChatGPT, Claude, Gemini, você está acima de 90% dos médicos em termos de conhecimento de inteligência artificial. E você já deve ter percebido que esses outros algoritmos de inteligência artificial diferentes do Claude, do ChatGPT, do Gemini, eles conseguem fazer coisas que esses modelos não fazem. E com isso a gente consegue gerar valor extra e casos de uso adicionais, trazendo mais valor ainda para os hospitais e clínicas. Nesse vídeo aqui eu separei com muito cuidado e dedicação 8 ensinamentos que eu aprendi criando e implementando algoritmos de inteligência artificial na prática em hospitais e clínicas nesses últimos 10 anos. Eu sou o Felipe Kitamura, médico neuroradiologista, e eu trabalhei nos últimos 10 anos, desde fazendo pesquisas teóricas sobre inteligência artificial no meio acadêmico, até implementando e fazendo aplicações práticas e monitorando o valor de algoritmos de inteligência artificial na prática médica. Meu objetivo aqui é te ajudar a dominar a inteligência artificial de forma que você se torne um médico ainda melhor. Entre esses 8 ensinamentos que eu comentei, nós vamos responder a perguntas como: será que eu consigo sozinho fazer essa implementação no meu hospital ou será que eu preciso de um time? Qual algoritmo eu devo escolher? Qual o caso de uso? Eu vou tentar predizer tempo de permanência de um paciente durante uma internação, vou tentar predizer risco de mortalidade, eu vou tentar predizer pneumonia pela radiografia de tórax. Qual o melhor caso de uso? Implementar a inteligência artificial não é só escolher uma empresa e contratar o serviço dela e implementar o algoritmo dela? Eu implementei um algoritmo que tinha 95% de acurácia e mesmo assim os médicos não estão usando. Por que isso aconteceu e como resolver esse problema? Começando com a pergunta número 1. Eu consigo implementar a inteligência artificial no meu hospital sozinho ou eu preciso de um time? A minha experiência com isso é que até dá para você fazer tudo sozinho, mas você vai ter que aprender a fazer todas as etapas do processo. E isso pode ser demorado, pode ser custoso e pode ser que você não faça todas as etapas da melhor forma possível. Mas não é impossível. Quando eu comecei a trabalhar com inteligência artificial, no primeiro ano, eu tive que fazer tudo. Desde o início, pensar no caso de uso, fazer extração de dados, curadoria de dados, anotação, treinamento de modelo, validação de modelo, implementação, que é o deploy do modelo, monitoramento. E isso envolve uma série de etapas e é muito mais fácil se você tiver um time de pessoas junto contigo com pessoas que tenham conhecimentos específicos. É extremamente rico trabalhar num time com pessoas que tenham formações diferentes, porque isso não só agiliza todo o processo, como também faz com que todos aprendam uns com os outros. Então existe uma fala famosa que diz que inteligência artificial é um esporte de time. Pergunta número 2. Agora, se inteligência artificial é um esporte de time, quais são os jogadores que têm que estar presentes nesse time? E aqui isso é bastante variável de instituição para instituição, mas fato é que, de forma geral, você geralmente vai precisar de um médico ou mais de um médico nesse time para trazer o conhecimento técnico específico da medicina. Você vai precisar de pessoas da área de tecnologia da informação, de TI, e dentro da TI é igual na medicina, existem diversas subespecialidades diferentes. Existem desenvolvedores, engenheiros de software, existem pessoas especializadas em infraestrutura de cloud e como automatizar esse processo, um cargo que a gente chama de DevOps. Existe o engenheiro de machine learning ou cientista de dados, que é quem geralmente treina os algoritmos de inteligência artificial e ajuda no processo de validação. Esse time todo atua no processo de implementação do algoritmo, de monitoramento do algoritmo, mas para isso tudo funcionar, a gente precisa de acesso a dados. Então, o time de segurança da informação e privacidade são cruciais. Se você está contratando algoritmos de uma empresa externa, certamente você vai precisar da ajuda do jurídico. E essa área de inteligência artificial costuma ser uma área estratégica para as empresas, geralmente. Então, geralmente a gente tem envolvimento do C-level da empresa ou de alguma área estratégica da empresa também. Certamente existem outros profissionais que podem contribuir também nesse time, mas na minha experiência eu tenho visto em várias instituições que um time com esses componentes geralmente roda relativamente bem. Agora vamos para a terceira pergunta, que é: qual o melhor caso de uso para eu começar?
para eu escolher para o meu primeiro projeto pensando em ter uma entrega de sucesso? A resposta para essa pergunta, ela depende muito do tipo de instituição onde você trabalha. Se é uma instituição pública ou privada. Se essa instituição for privada, se ela é verticalizada ou não. Porque os incentivos e os valores e os interesses são extremamente diferentes dependendo de qual cenário você está. Mas fato é que, idealmente, você deveria entender dos seus chefes na gestão da sua instituição o que eles estão esperando, qual é o foco da instituição, o que eles querem, o que eles estão focando mais. Se você está focando mais em algum aspecto específico da qualidade e assistência ao paciente, se você está pensando em redução de tempo e eficiência, tempo de espera para o paciente, ou se você está tentando fazer com que os médicos sejam mais eficientes e consigam ver mais pacientes, ou se você está pensando em receita, ou se você está pensando em melhoria dos índices de reconhecimento da empresa, né? Por exemplo, o NPS da empresa. Tudo isso é muito importante você estabelecer antes de escolher o projeto, de forma que você escolha um caso de uso que a IA de fato vai conseguir entregar aquele valor. E isso é muito importante porque, geralmente, o processo de implementação de um algoritmo, apesar de as etapas serem relativamente simples, geralmente extremamente trabalhoso você conseguir executar essas etapas e, de fato, implementar. Então, imagina, se você vai ter trabalho de meses para colocar um algoritmo no ar, é muito importante que, ao final desse projeto, seja bem claro desde o início qual é o benefício e o valor que você vai medir, que você pretende trazer com esse projeto. Isso aumenta demais as chances de sucesso do seu projeto, da implementação do seu primeiro projeto. E esse sucesso ele é muito importante porque se no primeiro projeto você não tem sucesso, isso reduz muito as chances de você ter oportunidades de implementar outros projetos em sequência. Por isso que é muito importante pensar com muito cuidado no primeiro projeto. O quarto ponto, e que às vezes é subestimado, tem a ver com uma característica técnica dos algoritmos de inteligência artificial hoje, que é algoritmos treinados em uma determinada base de dados não necessariamente funcionam em dados de outro local. Quando um algoritmo treinado numa base de dados funciona na sua própria base de dados do seu hospital, a gente fala que o algoritmo generalizou. Então, generalização é essa capacidade do algoritmo de continuar tendo a mesma performance diagnóstica num banco de dados diferente daquele em que ele foi treinado. A gente não pode tomar isso como dado e achar que isso sempre vai acontecer. Pelo contrário, é bastante frequente que os algoritmos não funcionem tão bem num banco de dados novo. Por isso que é super importante a gente ter uma etapa de validação em que a gente separa um banco de dados da nossa instituição, um banco de dados que a gente sabe a resposta, a gente envia para a empresa que a gente está contratando esse banco de dados sem a resposta, para eles fazerem a predição com o algoritmo deles. Esse banco de dados precisa ser anonimizado antes dele ser enviado, e a empresa vai te mandar a resposta para cada caso, e aí você, tendo a resposta correta, você calcula todas as métricas, como acurácia, sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivo e negativo, F1 score, entre outras métricas. Mas com isso você vai conseguir saber se a acurácia, se a sensibilidade, a especificidade estão se mantendo na sua instituição igual a empresa está te vendendo. Então é extremamente importante fazer essa etapa porque é bastante frequente o algoritmo não manter a mesma performance. Agora, uma coisa é a empresa dizer que a performance do algoritmo é de 90% e quando você testa na sua empresa, a performance cai para 60%. Isso é uma queda muito drástica e inviabiliza o uso do algoritmo na maioria das vezes. Mas, às vezes, a performance que antes era de 90%, quando você testa, ela vai para 88%, 85%. E pode ser que isso já seja suficiente para o que você precisa. Então, isso também precisa ser analisado caso a caso. O quinto ponto, que também é relativamente pouco conhecido, é que o fato de você ter feito esse teste, essa validação, antes de implementar um algoritmo novo e ter visto que ele funciona nos dados da sua instituição, ou seja, o algoritmo generalizou, isso não garante que o algoritmo vai continuar generalizando ao longo do tempo. Os pesquisadores lá de Stanford até dizem que a performance do dia 1 não é igual à performance do dia 101. Existem vários motivos para isso, e
o principal motivo é que os dados que você está usando para fazer predição no algoritmo, eles podem variar ao longo do tempo. A distribuição desses dados podem variar. Vou dar alguns exemplos aqui. Se você fez a validação do seu algoritmo em janeiro e começou a usar ele na prática, quando você chegar em junho, o perfil de paciente que está sendo atendido no seu hospital certamente é um perfil de paciente diferente. Pelo menos por conta da sazonalidade, porque as doenças que aparecem no verão são diferentes das doenças que aparecem com mais frequência no inverno. Isso sem contar que pode acontecer diferença de perfil de paciente por diversos outros motivos. Às vezes, mudanças no hospital podem fazer com que pacientes diferentes passem a frequentar aquele hospital. Um outro exemplo muito clássico, na radiologia, por exemplo, se o hospital muda o protocolo de aquisição da ressonância ou da tomografia, ou se o hospital compra um tomógrafo novo, essas imagens têm um padrão diferente de intensidade de pixel. Por mais que isso não seja visível aos nossos olhos, os algoritmos de inteligência artificial são muito sensíveis a esse tipo de alteração. E isso pode fazer, existem vários casos documentados de que a performance do modelo vai piorando ao longo do tempo, a acurácia, a sensibilidade, a especificidade, não porque o algoritmo mudou, mas porque o padrão do dado de entrada mudou ao longo do tempo. Então, o que fica de prática com relação a isso é que é importante fazer algum tipo de monitoramento desses algoritmos ao longo do tempo para saber se eles estão mantendo a performance esperada. O sexto ponto é uma grande pegadinha, porque o ponto aqui o fato de um algoritmo ter uma acurácia diagnóstica alta não tem nada a ver com ele fazer com que a gente tenha uma melhora do desfecho clínico, do resultado clínico para o paciente. Isso são coisas completamente diferentes. É claro que não tem como você melhorar o desfecho clínico de um paciente se o algoritmo tem uma acurácia muito baixa. Ele não vai mudar em nada, talvez até piore. Mas o fato dele ter uma acurácia alta não necessariamente significa que as pessoas vão usar esse algoritmo na prática. E mesmo que elas usem, não necessariamente significa que elas vão usar da forma correta. E mesmo que elas usem da forma correta, pode ser que você tenha tido premissas que não são verdadeiras, e isso vai fazer com que o desfecho para o paciente acabe não acontecendo. Então, guardem isso. A acurácia diagnóstica do modelo é diferente de desfecho clínico para o paciente. Já o sétimo ponto que eu queria trazer tem muito a ver com o sexto ponto, que é a acurácia diagnóstica do algoritmo não tem nada a ver com o resultado para a empresa, para o corporativo. A gente sabe que a empresa, obviamente, ela tem que focar em trazer receita, em reduzir custos, em melhorar a qualidade do atendimento para continuar tendo clientes no longo prazo. Então, as métricas que a empresa olha como um todo são um grupo mais amplo de métricas, que geralmente inclui as métricas clínicas, mas inclui várias outras coisas. E o fato de um algoritmo ter uma acurácia muito alta também não garante que você vai conseguir atingir esses outros objetivos, seja de ganho de receita, seja de redução de custo ou qualquer outro tipo de métrica que faça sentido para o meio corporativo. Por último, em oitavo, e não menos importante, pelo contrário, essa daqui talvez tenha sido a experiência que eu mais errei na prática e que me trouxe uma visão muito mais realista do que é implementar a inteligência artificial. O fato de você ter um algoritmo excelente, acurácia muito alta, num caso de uso super bacana, com grande potencial de trazer valor, de repente até salvar a vida das pessoas, ou se não salvar a vida, mas você melhorar muito o desfecho dos pacientes. E, de repente, às vezes o algoritmo, além de fazer isso tudo, ele também aumenta a receita para o hospital, ele reduz custos, ele melhora a qualidade de forma geral. Por mais que você tenha isso tudo, pode ser, e na prática é bastante comum, a gente ver que esse algoritmo ele acaba não sendo utilizado na prática. A gente está falando aqui de um problema chamado adoção da tecnologia. E várias pessoas já estudaram muito esse assunto, daria para eu fazer vídeo de horas só para detalhar todas as etapas sobre isso, mas eu vou tentar resumir aqui o principal relacionado à adoção. E a adoção tem muito a ver não só com o fato do algoritmo funcionar, mas muito mais com você entregar
uma informação relevante, correta, para a pessoa certa, no formato adequado para aquela pessoa e no momento certo durante o fluxo de trabalho daquela pessoa, de forma que ela tenha uma informação relevante, útil, correta, numa forma que ela consiga entender e no momento ideal, no momento que ela precisa daquela informação. Se você conseguir atingir todos esses pontos, existe uma chance muito maior de você conseguir com que o seu algoritmo de inteligência artificial seja adotado, em vez de ser deixado de lado e ninguém acabar usando. Se você ficou até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você se interessa muito por inteligência artificial e você quer continuar aprendendo mais sobre esse assunto. E por isso eu te convido para assistir esse outro vídeo aqui.